Muito bom dia para todo mundo. Gente, o tema de hoje hoje a gente vai falar sobre técnica correta para fazer mechas em cabelo com redutora. Isso é um tabu para muitos cabeleireiros. Tem gente profissionais cabeleireiros, né, não fazem mechas em cabelo com redutora. Já condenam-se antes de fazer um teste de mecha. O cabelo mechado, ele já é um cabelo sensível, certo? E o cabelo mechado progressivado é mais ainda. É por isso que muitos cabeleireiros, a maioria não, porque a maioria faz, certo? Não sei se faz de modo correta, porque tem muita problemática nesse caminho aí. O cabelo mechado, ele já afina a estrutura, porque você perde muita coisa da estrutura do fio, tá bom? E o cabelo progressivado também, principalmente nas progressivas feitas de ácido glioxílico. Por quê, Juliana? Porque o ácido glioxílico, ele é aquele que age dentro da estrutura do fio, porque existem dois tipos de progressiva, tá bom, gente? A que é mais compatível com o cabelo mechado é a progressiva de formol. Porém, ela incomoda mais o profissional e o cliente, devido ao ardor que causa nos olhos. Ela é mais superficial e é a que é mais compatível, porque ela age em cima da cutícula do cabelo. Ela não penetra, tá bom? Mas existem, sim, técnica para fazer mecha em cabelo progressivado e a técnica para fazer a progressiva em cabelo mechado. Não é de qualquer maneira, tá bom, gente? Os cabeleireiros, eles têm essa restrição para fazer esse tipo de procedimento. Não sei se vocês já viram, testes que fazem cabeleireiro pega um tipo de progressiva e coloca descoloração dentro, aí acontece aquela reação química. Gente, aquela reação química acontece porque está sendo misturado dois ativos opostos, certo? Por isso que acontece aquela reação química. Mas quando você vai fazer no cabelo, você não vai fazer a redutora com a progressiva no cabelo. O seu cabelo, na hora de fazer a redutora, ele está sem pó descolorante. Por isso, não acontece aquela reação química no cabelo. Eu quero deixar isso bem claro. Não faz sentido você fazer esse experimento para assustar as pessoas, achando que o cabelo dela vai fumaçar, sendo que você não faz a redutora no cabelo da cliente com pó descolorante. Entendeu? Então, essa reação química você já descarta de primeira, porque é impossível você fazer uma redutora com um pó descolorante no cabelo. Primeiro, porque esse cabelo, ele precisa ser lavado com shampoo anti-resíduos, certo? Que já faz uma limpeza enorme, porque o shampoo anti-resíduos, ele vai abrir a cutícula do cabelo, tá bom? Começando por aí. Vamos lá. Existem dois tipos de progressiva. Progressiva de ácido. A progressiva de ácido, o componente que faz mudar a estrutura desse cabelo é ácido glioxílico, certo? Não existe. Ai, a minha progressiva é orgânica. Ai, a minha progressiva tem ácido lácteo, tem ácido... vários tipos de ácido. Nenhum vai mudar a estrutura do fio. Nenhum. São componentes hidratantes. A minha progressiva hidrata. Sim, ela tem agentes hidratantes que vai trazer um brilho, vai trazer uma emoliência a mais no cabelo. Porém, o único ácido que vai mudar a estrutura desse fio é o ácido glioxílico, certo?
Não existe outro ácido que vai mudar essa estrutura, tá bom? Então, esse tipo de redutora, na hora de você fazer a mecha, você precisa dar um intervalo, retoque de mecha em escovas. Olha, sempre quando a cliente chega no meu estúdio, que ela possui, a primeira pergunta que eu faço, né? Você tem redutora no seu cabelo? Sim, tem. Qual o tipo de redutora que você tem? Você tem que saber se essa redutora é de ácido, porque ela não vai dizer, ai, minha redutora é de ácido glioxílico. Não, ela não vai dizer isso. Ela vai dizer, a minha redutora é de ácido. Ou você pergunta de certa maneira, quando você fez a sua redutora, o seu olho ardeu? Porque a escova de ácido, ela não gera incômodo. Ela não gera ardência, como a de formol, certo? Então, é o seguinte. Vou fazer a minha aplicação de ácido. Eu fiz uma redutora, minha cliente fez uma redutora de ácido glioxílico. Aí, como deve ser feito? Você faz o teste de mecha. Gente, o teste de mecha é o primeiro passo que você precisa ter quando você vai fazer qualquer mecha, tá bom? Qualquer tipo de mecha, sendo ele natural ou não. Eu fiz uma mecha em uma cliente com cabelo natural. Ela não tinha nada no cabelo. E o cabelo dela teve uma reação química. Por quê? Porque ela usava produto de prateleira, produto de mercado, que são essas marcas tradicionais que se vendem, certo? Por mais natural que esse cabelo seja, ele pode ter alguma composição, algum resíduo nesse cabelo que possa acontecer uma reação química. Não é só redutora que acontece reação química não, tá bom, gente? Muito pelo contrário. Desses anos todos que eu trabalho com salão de beleza, eu nunca peguei um cabelo que desse reação química por causa de redutora. Não. O que pode acontecer em um cabelo redutora? Essa cliente não tratar o cabelo, não cuidar do cabelo de forma correta. Essa cliente fazer redutora em excesso no cabelo, certo? Porque tem clientes que fazem a redutora mensalmente. Ou mensalmente não, gente. De 3 em 3 meses, pelo menos. Aí nesse intervalo faz um botox. Ela vai fazendo química por cima de química. E o que é que vai fragilizar? O cabelo. A ponta do cabelo. Se você vê um cabelo que ele tem a ponta rala extremamente fina, esse cabelo tem excesso de redutora. Essa cliente, ela faz redutora com muita frequência. Então, o cuidado que você tem que ter, ela precisa ter mais cuidado com o cabelo dela. Por quê? Porque o ácido, ele age internamente do fio. Essa cliente que faz a redutora de ácido, ela não pode, o cabeleireiro, ele não pode estar fazendo aplicação no comprimento do cabelo, porque como ela muda a estrutura do fio, ela é a que deixa o cabelo liso e que você tem que fazer o retoque só na raiz. Você não pode estar puxando essa redutora para o comprimento. Ah, mas o meu cabelo, ele não tá tão liso. Gente, a redutora, ela é para dar um efeito liso no cabelo, mas você não pode estar exagerando nesse fio, porque vai chegar um momento que o fio não aguenta, porque devido ao excesso de química, ele vai quebrando, ele não cresce, ele não tem um crescimento saudável. Principalmente quem tem cabelo fino. Gente, o que eu já tirei de clientes de cabelo extra fino que faz redutora, isso não tá escrito. Gente, a cliente tem o cabelo liso, tem uma leve ondulação, aí o profissional cabeleireiro faz o quê? Indica uma redutora, porque ele quer ganhar aquele dinheiro, entendeu? Ele não pensa na saúde daquele fio, ele não pensa que aquela cliente vai voltar. E o que pode acontecer com essa situação, entendeu? Aí, a redutora de ácido glicosílico, ela só deve ser aplicada na raiz do cabelo, quando é retoque.
ela não pode ser aplicada sempre no comprimento, porque esse cabelo, ele não vai aguentar ser mechado, certo? O problema que acontece em um cabelo progressivado é quando você tem um excesso de reaplicação no comprimento do cabelo, sem fazer o tratamento desse cabelo, sem essa cliente ter uma boa linha de manutenção, sem essa cliente não conseguir ir para o estúdio fazer pelo menos uma hidratação mensal. Isso vai fazer com que esse cabelo não aguente o procedimento de mecha. É por isso que muitos cabeleireiros não fazem a redutora a mecha em cabelo com redutora. Por quê? Para que o cliente consiga fazer esses dois procedimentos, eles têm que ser muito regrados, certo? Eles têm que ser educados para que esse cabelo tenha saúde para os dois procedimentos. A cliente, você cabeleireiro, você precisa educar a sua cliente para que ela tenha consciência de que ela precisa ter um cuidado extra com o seu cabelo, entendeu? Para que ela consiga manter esses dois tipos de química, certo? A cliente que opta por que faz esse tipo de procedimento, você faz o teste de mecha, certo? Teste de mecha. Esse cabelo resistiu, você pode sim fazer um trabalho de mecha incrível. O que pode acontecer? Gente, escova de ácido, geralmente quando o cabelo vem natural, sem nenhum tipo de mecha, o que pode acontecer? Manchas de chapinha. Porque quando o cabelo é natural, não é a redutora que vai trazer a mancha para o cabelo, que vai trazer a alteração de cor para o cabelo. E sim a queimadura do fio causado pela chapinha. É a chapinha, o processo de chapinha que faz com que o seu fio fique amarelo, que faz com que o seu fio tenha manchas alaranjadas, são manchas centralizadas pelo fio, certo? E isso é o excesso da chapinha que você vai aplicando ali, ó, raiz, vai passando, doa quem doer. Só que essa cliente, quando ela vai fazer um procedimento de abertura de mechas, essa mancha ela vai aparecer. Aí o que que acontece? Esse cabelo está queimado, ele está queimado. Aí você aplica, reaplica. Quando o cabelo chega no meu salão, que ele tem esse tipo de mancha, eu já digo logo, não dá para fazer cabelo extra claro, blonde, platinados, entendeu? Cabelo na altura de 1,9, eu já descarto logo. Por quê? Porque esse cabelo, ele tem manchas de queimadura, certo? E essas manchas de queimadura, elas não saem. Você pode tonalizar, você pode fazer o que for. Essa mancha de queimadura, ela não sai. Você pode aplicar o descolorante, reaplicar o descolorante, mas ela não vai sair. Esse cabelo vai romper e ela não vai sair. O que se sugere nesse tipo de situação? Morenas iluminadas, que você não precisa de uma abertura de nível tão alto, certo? Você abre no fundo de clareamento 7 ou 8, se conseguir, e faz uma tonalização. Esse cabelo fica íntegro, fica uniforme e fica maravilhoso. Gente, eu amo. Eu amo tanto que eu uso, né, esse tipo de técnica, morena iluminada. E eu faço progressiva, tá bom? Eu faço progressiva no meu cabelo. A maioria das pessoas acham que o meu cabelo é liso. Mas não é. Meu cabelo é progressivado, sim. Mas eu já fui loira, platinada. E hoje uso o moreno iluminado, porque eu gosto mais. Eu acho que realça mais o tom da minha pele, tá bom? Então, progressiva no meu cabelo sempre foi feita de forma correta. Por isso que eu sempre consegui fazer o serviço de mecha, seja o tom que ele for, entendeu? Então, cabe ao profissional cabeleireiro ter esse tipo de cuidado quando vai fazer uma redutora em um cabelo.
pergunta para a cliente se ela pretende fazer serviço de mecha, porque se essa cliente for fazer, ela não pode fazer a progressiva para ficar extremamente liso, porque o processo de chapinha é o que vai deixar esse cabelo muito liso ou não. Sabem aquele ditado, quem é loira não é lisa? Ele é certo, tá bom, gente? Porque quando a sua cliente, ela já é loira, você não pode usar a temperatura extremamente alta. Você não pode usar a chapinha em excesso, porque esse cabelo, ele vai queimar. Porque ele já está fino, ele está descolorido, esse cabelo vai queimar. E você não vai conseguir, se você for usar a temperatura alta, padrão, que você faz em clientes que não tem, em clientes com cabelo natural, esse cabelo, ele vai amarelar. É por isso que os cabeleireiros não gostam de fazer. Porque quando você faz uma escova de ácido em um cabelo loiro, se você não prestar atenção na temperatura da chapinha, esse cabelo vai amarelar, ele vai mudar de cor. Então, você tem que ter um cuidado na temperatura da chapinha, para que ela possa dar reduzida, sim, no cabelo. Gente, as clientes que não têm que têm o cabelo natural, que chegam com o cabelo extremamente liso, que fazem um retoque da redutora, elas estranham, porque o cabelo delas não fica tão liso. Não fica tão liso por causa disso. A temperatura da chapinha, ela não pode ser a mesma de um cabelo natural. Ela tem que ser reduzida para que você preserve a cor daquele cabelo, a cor do loiro que foi feita, entendeu? E existe também um espaço de tempo. Vamos lá. Estamos falando só de redutoras de redutoras de ácido, né? As famosas redutoras orgânicas, que de orgânico não tem nada, né? Só os ativos hidratantes que elas têm, porque, minha gente, tudo que muda a estrutura do cabelo é químico, certo? Eu tenho uma progressiva que ela hidrata, que ela é orgânica, que ela não faz mal. Gente, tudo que muda a estrutura do cabelo é química. Não entrem nessa de representante. Se você é um profissional que está começando agora, que você não entende bem, quando o representante disser, não, essa redutora ela é orgânica, ela não faz mal. Se muda a estrutura do fio, ela é química. Não passem essa informação de que a redutora não faz mal. Você está passando uma informação errada, uma informação enganosa. Ela não vai trazer os desconfortos que a progressiva de formol traz. Porque a progressiva de formol, ela traz um desconforto enorme para o cliente. Por quê? Porque ela arde os olhos, ela dá um incômodo na mucosa, porque ela arde muito, dependendo do nível de formol que essa redutora tem. Por isso que ela foi proibida, entendeu? É proibida. Porém, a rede cosmética cria um jeito para continuar, né, esse tipo de produto. Coloca nas normas da Anvisa e assim vão vendendo, vão criando mais e mais produtos, né? Quando você vai fazer a redutora, a mecha em um cabelo de redutora de ácido, você tem que dar um intervalo. Essa cliente, ela tem que respeitar um intervalo pelo menos de 3 meses. Nunca fazer a redutora antes de 3 meses para fazer um retoque de mecha. Você sempre tem que ter esse cuidado de procurar saber da sua cliente quando foi que ela fez a última redutora. Juliana, eu fiz com 2 meses. Não faz. Não faz, porque o que pode acontecer por mais que você faça um teste de mecha
e essa mecha abrir no teste, gente, você não vai fazer o teste de mecha no cabelo todo, entendeu? Você faz em três partes. Geralmente esse teste ele pode abrir normalmente e você, super aprovou. Só que existem lugares específicos que um profissional pode ter feito mais excesso e tal, e ela ter mais resíduo por não lavar muitas vezes esse cabelo, certo? Então, respeite o intervalo de 3 meses para que você consiga fazer o trabalho de mecha tranquilo. Outro detalhe, usa peróxido de volumagem baixa. Juliana, o que é peróxido? OX, volumagem baixa. Estourando, gente, faz o topo com 30, mas todo o cabelo, se você conseguir fazer com volumagem 20, esse é o ideal para quem tem progressiva de ácido no cabelo, tá bom? Juliana, ok. Para eu fazer a mecha no cabelo com redutora de ácido, eu preciso dar um intervalo de 3 meses. Intervalo de 3 meses em progressiva de ácido. Juliana, e quando é o contrário? Minha cliente fez a mecha hoje, só que ela faz redutora. Quanto tempo ela precisa esperar para fazer o retoque da redutora dela? Gente, a cliente fez o trabalho de mecha, ok? Fez o trabalho de mecha e ela quer fazer a redutora. É ácido, espera 2 semanas para fazer esse trabalho de redutora. Mas essas 2 semanas, ela não pode ser feita, vou esperar 2 semanas e pronto. Não. Essas 2 semanas de diferença para a mecha e a redutora é para que a cliente trate o cabelo. Faz um cronograma, usa uma linha de manutenção boa, profissional em casa, para que você consiga fazer esse trabalho de redutora tranquilamente. Lembrando que a temperatura da chapinha para redutora de ácido não pode ultrapassar 220 graus, certo? Não, Juliana, mas então não vai alisar. Alisa, porém não vai ficar liso japonesa. Gente, loiras não conseguem ficar lisa japonesa. Se conseguir, esse cabelo vai amarelar, esse cabelo vai torar, certo? E esse cabelo vai ficar um cabelo extremamente ressecado, porque ele não vai ter estrutura, principalmente se a cliente não for educada a cuidar desse cabelo. Então, cabelo mechado, vai fazer escova de ácido, temperatura abaixo de 220, certo? E intervalo de 2 semanas entre a progressiva de ácido e a mecha, ok? Ficou claro? Progressiva de ácido. Vamos lá, a progressiva de formol. A progressiva de formol, o ativo dela, ela age na superfície do fio, ela age em cima da cutícula. A progressiva de ácido, ela age dentro da cutícula, no córtex. E a progressiva de formol, ela age em cima da cutícula. Ela muda menos a estrutura do fio, porque se a cliente não fizer excessivamente, certo? Ela sela a cutícula do fio. Se a cliente vai fazer a mecha, tem cabeleireiros que fazem sim no mesmo dia. Eu, Juliana Souza, não gosto de fazer no mesmo dia. Eu faço progressiva de formol no mesmo dia. Em último caso, a cliente mora muito longe, não pode vir 2 vezes, tipo, ela é do interior do estado, ou ela trabalha. Gente, o meu quadro de clientes tem muita enfermeira, certo? Mas poucas fazem, vale ressaltar. Mas as que fazem, elas não têm muito tempo para estar no salão, entendeu? Porque geralmente quem é do quadro de enfermagem trabalha em 2 hospitais, entendeu? E é quase impossível você conseguir 2 dias que ela consiga ter o dia inteiro livre, né? Então, nesses casos, eu faço sim a redutora, porque o formol, ele é mais compatível com
a mecha com o trabalho de mecha. Ele é muito mais compatível, porque ele age na superfície do fio. O problema que você tem, que eu não gosto, é porque depois de todo o tratamento que você faz, após um serviço de mecha, você tem que aplicar um shampoo anti-resíduos. É essa parte que eu não gosto de fazer no mesmo dia, mas os demais serviços não tem problema nenhum, porque ele não altera a cor, diferente da escova de ácido, certo? O formol, como ele é superficial, como ele é na cutícula do cabelo, ele vai selar a cutícula, ele não vai deixar a cutícula aberta, o que faz com que facilite a alteração de cor do cabelo. A escova de formol, você vai selar bem essa cutícula, e isso impede com que o cabelo perca a cor, certo? Ela meio que protege o fio, por isso que não existe a alteração da cor do loiro. O que eu não gosto, como eu falei, é que quando a gente faz a redutora de formol, é que a gente precisa lavar com shampoo anti-resíduos. E esse shampoo anti-resíduos, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir a cutícula do cabelo. Aí, o que você depositou ali na cutícula de coloração de tratamento, ele vai sair um pouco. Então, eu acho muito melhor para o profissional dar um intervalo de 1 semana, certo? Escova redutora de formol, é necessário que você respeite o intervalo de 1 semana para que você faça esse processo genuinamente, sem nenhum problema, na tranquilidade, porque aquele cabelo ele não vai perder tratamento, ele não vai perder cor que você tenha colocado, certo? Então vai ser super de boa, sendo que essa cliente que vai esperar o intervalo de 1 semana, ela precisa se conscientizar que ela tem que tratar esse cabelo para quando ela for fazer a sua redutora, o cabelo dela esteja completamente saudável, com uma estrutura saudável, com maleabilidade. Por quê? Cabelo progressivado que não tem maleabilidade, ele fica duro. É por isso que muita gente pergunta... Juliana, o seu cabelo, ele nem parece que tem progressiva, porque eu faço o tratamento nele continuamente. Tem muita cliente que faz excesso de redutora e não procura fazer tratamento para que esse fio fique maleável. Aí, o que acontece? As pontas ficam assim, ó, tesas, ficam duras. Aí, essa cliente não pode fazer um corte em camada, porque... cabelo progressivado, ele não tem a maleabilidade de fazer um corte de camada. Ela vai ter restrição de fazer repicados, degradados, entendeu? Porque esse cabelo ele está duro, ele está muito liso. Então, essa cliente ela não vai ter, como é que eu posso dizer? Ela não vai ter grandes opções para corte, ela não vai ter grandes opções para mudar a cor do cabelo dela, porque ela enrijece a fibra dela pelo excesso de progressiva. Eu educo minhas clientes, você fez uma redutora hoje, você não vai fazer com 2 meses. Não, jamais. As minhas clientes, elas têm que respeitar o intervalo da redutora e da mecha. Porque uma vez que o profissional não respeita... vai chegar uma fase que esse cabelo não vai ter resistência mais para nada. Então, e geralmente a culpa vai ser de quem? Do cabeleireiro, nunca é do cliente. O cliente não trata o cabelo em casa, o cliente usa o excesso de chapinha, tá lá, ó, mas a culpa é do quem estragou o cabelo, foi o cabeleireiro, entendeu? Então, por isso que a gente deve tomar muito cuidado em relação a isso, a cabelo progressivado. Vamos lá, formol. Intervalo de mecha para progressiva é 1 semana. Você fez a mecha hoje da sua cliente, espera 1 semana para fazer a redutora. Se a cliente não tem
disponibilidade para vir com uma semana, assim, ela mora longe, trabalha muito, então faz no mesmo dia. Coloca um protetor térmico no comprimento. Gente, isso no retoque de redutora é imprescindível. Imprescindível. Gente, no retoque de redutora, vocês não deixem o cabelo sem nenhum ativo protetor, porque o retoque, ele é para a raiz do cabelo, certo? Comprimento e ponta, coloca um protetor térmico para proteger a sua mecha e proteger o fio da temperatura da chapinha. Vai acontecer de escorregar sim produto, porque toda vez que você tá no procedimento do secador, o produto escorre. E só essa parte aí já dá uma melhorada na progressiva que você fez antigamente, certo? Mas o processo da chapinha você faz exclusivamente na raiz. Não passa disso. Dá uma seladinha no comprimento e pronto, tá tudo ótimo, tá bom? Redutora de formol. Antes de fazer a mecha, minha cliente... Julia, a sua cliente chegou no seu salão de beleza e ela faz redutora. Só que ela quer fazer mecha. Procure a informação de quando ela fez essa mecha. Juliana, a minha cliente fez mecha há um mês. Eu não faria com um mês. Porém, se você fizer o teste de mecha, esse cabelo vai abrir normalmente, tá bom? Eu gosto de esperar um intervalo de 1 mês e meio, 2 meses, para poder fazer esse procedimento de mecha. Escova de ácido, eu espero 3 meses. Escova de formol, eu espero pelo menos 2 meses, tá bom? Para fazer o trabalho de mecha. Porque você faz um trabalho de mecha mais tranquilo, entendeu? Sem correr risco de ter grandes problemas. E essa cliente teve um tempo maior para fazer tratamento, para reestruturar esse cabelo, tá bom? Então é isso. Escova de formol, você espera um intervalo de 2 meses para fazer o procedimento de mecha. Juliane, em relação à temperatura da chapinha. Galera, temperatura de chapinha na escova de formol, você pode sim usar temperaturas mais altas. Porém, eu não recomendo, tá? Porque o formol, como ele é superficial, ele não altera a cor do cabelo, de forma nenhuma. Você pode usar 250 graus e o loiro não vai alterar. Porque ele está por cima, ele está protegendo aquela cor de cabelo, certo? Mas você faz, Juliana, em temperatura alta? Sim, não faço. Não faço exatamente por isso, para evitar queimaduras no fio, certo? Para que aquele fio, ele não fique tão fragilizado. O que é que eu faço? Aplico proteção térmica naquele comprimento do cabelo, para que ele seja protegido. Cabelo progressivado, geralmente, ele tem as pontas muito ralas, porque toda vez que a cliente vai, a profissional sempre tá puxando para as pontas, sempre tá puxando para as pontas. E é isso com que faz, fora o tratamento, a falta de tratamento, né? Faz com que o cabelo fique ralo, porque ele vai tendo aquele excesso de química e vai partindo, vai partindo, vai partindo. O segredo de você fazer mecha em cabelo, fazer progressiva em cabelo mechado é esse. Sempre focar na raiz, certo? No retoque. Todo retoque você fazer só raiz e o comprimento do cabelo, proteção térmica. Usa um bom protetor térmico, que não vai deixar com que esse cabelo queime, certo? E temperaturas baixas, 120 graus estourando. Esse é o meu segredo para manter o cabelo mechado e progressivado juntos. E saudável, né? Vale ressaltar. Cabelo mechado
em fazer mechas em cabelos de ácido, intervalo de 3 meses. Fazer mechas em cabelos com progressiva de formol, 2 meses. Você respeitando esse intervalo, vai dar tudo certo. Temperatura 120 graus e proteção térmica no comprimento do cabelo. O resto do tempo, minha gente, eduquem suas clientes para fazer tratamento. Façam tratamento e umectação. Umectação faz muita diferença com o cabelo com esses 2 tipos de química. Então cuidem para que suas clientes tenham esse cuidado. Você conscientize essa cliente para que ela cuide desse cabelo, porque uma vez que você não faz a sua parte e muito menos a sua cliente faz a dela, aí dá errado, né? Dá a quebra de cabelo, dá pontas ralas. E, gente, venhamos e convenhamos, é muito feio um cabelo com ponta rala. E ainda existem clientes que não querem cortar, né? Acham que aquilo dali é comprimento. Gente, não é. Aquilo ali não é comprimento de cabelo, não é bonito. Então, cortem essas pontas ralas, pelo amor de Deus. Galera, gostaram do tema de hoje? Espero que tenham gostado. É muito enriquecedor esse tema e muito importante para o profissional cabeleireiro, certo? Ter esse devido cuidado em cabelo mechado quando vai fazer a progressiva, para que você não tenha problema ao fazer o retoque e para que esse cabelo sempre esteja bonito, tá bom? Sempre seja um cabelo brilhoso, maleável. É esse o cuidado que você tem que ter para a sua cliente. Temperatura de chapinha baixa, respeitar o intervalo entre mecha e progressiva, tanto para fazer o retoque, quanto para fazer... Gente, deixa eu falar mais claro. Tanto para fazer antes da progressiva, quanto para fazer o retoque depois da progressiva, tá bom? Espera esse intervalo, porque vai dar tudo certo e a sua cliente vai fidelizar em você. Respeita isso que vai dar tudo certo, tá bom? Beijos, tenham um ótimo dia todo mundo e até o próximo vídeo.